Olá a todos, uma boa noite. Agradecemos a cada um de vocês por estarem conosco, participando mais uma vez da Feira Espírita de Cultura Luzes na Praça 2021. Ficamos muito felizes pelos amigos, pelos trabalhadores que estão sempre nos acompanhando nessa feira que é tão querida para cada um de nós. Neste ano, nós estamos realizando o evento em formato online, né, que ainda não é possível o presencial, mas mesmo assim, à distância, nós ainda podemos sentir as energias, as vibrações dos amigos, dos colegas, e principalmente, ainda continuamos a ter a satisfação de trabalhar com Jesus, nesse evento que é tão querido para cada um de nós. Nosso muito obrigado a todos. Hoje já é um encerramento, né, da nossa feira, e nós já tivemos durante esses 2 dias, né, atividades tanto para as crianças, quanto para os jovens, para os adultos, e infelizmente chegamos nesse final. Mas uma coisa eu gostaria de ressaltar é que cada uma dessas atividades elas foram baseadas no objetivo geral do evento, que é levar a doutrina dos espíritos ao conhecimento de todas as pessoas. Então, se você não conhece a doutrina, ou se você conhece pouco ou conhece muito, todos vocês são bem-vindos para estar conosco. E, por falar nisso, né, o tema geral, né, do Luz na Praça desse ano remete muito a essa questão de conhecer o Espiritismo, né? Tanto que o tema geral é conheça o Espiritismo, fraternidade, esperança e consolação. E esse tema, né, o tema do evento, é o mesmo tema que será desse estudo, desse momento, dessa noite. E tem essa mesma temática, né, para fecharmos o Luz na Praça com esse tema tão consolador, né, que representa exatamente o que é essa doutrina. E para isso nós vamos ter a presença do nosso amigo querido Márcio Pacheco, que vai trazer as suas reflexões para cada um de nós. Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer uma prece, né, para que pudéssemos harmonizar os nossos pensamentos, para que cada um de nós possa vibrar da melhor forma possível. Então vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, Pai Celeste, gostaríamos de agradecer por estarem conosco nesta noite, nos abençoando, nos orientando mais uma vez. Gostaríamos de agradecer a cada um dos nossos amigos, companheiros que estiveram conosco durante esse evento. Esperamos que tenhamos conseguido levar o conhecimento dessa doutrina em novos corações. Que esses novos corações que eles consigam
compreender melhor essa doutrina, que saibam o quanto estás perto de cada um de nós, nos acompanhando em todos os momentos. Obrigado, Senhor. Gostaria de pedir que as energias que nos envolvem, que possam alcançar os nossos irmãos que estejam passando por momentos difíceis, seja onde estiverem, seja por qual problema for. Obrigado, Pai, por tudo. Que os nossos pensamentos continuem sempre convosco, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Então, agora eu gostaria de convidar o nosso amigo Márcio Pacheco, né, que vai trazer as suas reflexões para cada um de nós. E que tenhamos todos um ótimo estudo. Muito obrigado. Márcio, muito obrigado pela presença, pelo carinho de sempre, de ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro. Uma boa noite a todos. As nossas vibrações de paz, de alegria, de serenidade, a todos os corações, a todos os lares que estão aqui ligados nessa nova modalidade de comunicação, né? A nossa alegria particular de estarmos mais uma vez nesse Luzes na Praça 2021. Nós estamos já há uma década, ou mais um pouco de uma década, participando e conhecemos o evento do primeiro encontro, sempre com esse objetivo primordial de levar conhecimento da doutrina, levar conhecimento do espiritismo àqueles que não têm afinidade, que não têm conhecimento com ele. E estamos, mais uma vez, neste ano de 2021, buscando essa interlocução. Como o Alessandro colocou bem, nós estamos nessa modalidade desde o ano passado, a modalidade online, essa modalidade remota, que é o meio de se comunicar nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos transitando por ele com essa pandemia. Mas nós podemos carregar a certeza de que, mesmo nessa situação, nós podemos extrair o melhor aprendizado de tudo. Nós já temos conseguido que muitas criaturas se acheguem através desse sistema, sem aquela dificuldade do deslocamento. Era agradável, nós sabemos disso, um agradabilíssimo o encontro aí na praça, aí no bairro Santa Mônica, e aí que foi a tradição, e a gente lembra das crianças, naquele momento objetivo, que quando a gente falava que estávamos buscando o encerramento, eles diziam, mas amanhã tem mais, amanhã seria segunda-feira, amanhã tem mais, e não, agora é só ano que vem. E eles se postavam tristes, né? Mas nós estamos mais um ano, e verifique que dentro de todas essas anomalias que estamos vivendo no momento atual, agora, estamos com esse recurso fantástico da tecnologia nos ajudando. Mas a nossa proposta, a nossa troca de ideias, a nossa informação, evidente que nesses momentos nós vamos trazer algumas reflexões para realmente buscar e incrementar naqueles que estão desconhecendo a proposta, que busquem a conhecer, que vale a pena, né? E a doutrina, né, dos espíritos ou espiritismo, nesse momento atual que nós estamos vivendo, ele tem essa grande proposta da fraternidade, da esperança e da consolação, né? A contribuição dele é fantástica. E nós falamos com precisão que o espiritismo é, de fato, excelentemente consolador. E ele é consolador não é pelas benesses só da fé, de
de uma forma irracional do processo. Pelo contrário, ele é consolador porque ele esclarece, porque ele responde aquelas questões mais íntimas que nós carregamos. Ele é esclarecedor. Uma outra coisa importante que nós temos que falar e dizer é que, em momento algum, o postulado da doutrina, ele não impõe a ninguém nada. Ele propõe, sem fazer trocadilho, evidentemente. A doutrina não impõe, ela propõe. Ela propõe por quê? Porque ela convida a pessoa que, através da razão, através da aceitação, do entendimento, da lógica, da racionalidade, ele assimile aquilo que precisa ser dito, evidentemente, né? Por isso que nós podemos dizer que ele traz fraternidade, que ele traz esperança, traz consolação, né? Traz consolação. Ele começa a buscar, de alguma maneira, a responder às questões mais íntimas que nós carregamos, as questões mais íntimas, ou aquelas que, de certa forma, a nossa razão não consegue responder de pronto. A doutrina traz raciocínios, traz propostas para que a gente, dentro de uma lógica racional, entenda as situações, dentro de um bom senso, dentro de um equilíbrio. E verifique que, quando a gente faz a mediação disso, nós vamos fazer esperança, vamos traçar consolação, vamos, de certa forma, fraternizar, porque nós começamos a entender o processo, né? Naturalmente, nós temos muitas perguntas, né? Que aparentemente estariam sem respostas, mas, dentro dessa lógica proposta pela doutrina, nós vamos objetivando essa resposta. Por exemplo, né? Por que muitas criaturas nascem com saúde, com equilíbrio, vistosos, e outros nascem com doenças, com comprometimentos, com dificuldades físicas e até intelectivas, né? Como é que é isso? Onde estão, seria uma outra pergunta, aqueles nossos entes queridos que não estão mais conosco? Como é que seria essa situação? Ou que nós diríamos que morreram, que estão fora dessa realidade nossa, né? Existe vida em outros planetas? Outra pergunta. E a ciência tem buscado provar, mas dentro dessa pequenez, né? Dentro dessa pequenez do nosso sistema solar. Nós queremos saber se tem vida em Marte, se tem vida nos outros planetas que fazem esse contexto do nosso sistema. Mas os grandes estudiosos, os grandes telescópios chegam a afirmar que existe o universo e que a nossa galáxia, que tem mais de trilhões de estrelas, ela é uma pequena porção da imensidão desse universo. Então, aí já começam questões, né? Quando nós começamos a analisar isso, propostas naturais da doutrina, nós começamos a, dentro dessa razão, desse raciocínio lógico, a criar uma fé raciocinada. E nós falamos mesmo, até de uma forma mais lúdica, né? Nós falamos que não é uma fé racionada, é raciocinada. Pelo contrário, ela não vai ficar pequenininha, ela vai ampliando, porque a própria ciência hoje caminha passo a passo com aquilo que a filosofia da doutrina, a ciência da doutrina comprova, ou que a ciência de um mundo geral, né? E a nossa razão começa a aceitar. Vimos há pouco já esses teleguiados, né? Chegando a Marte, já mandando imagens. Só que nós queremos ter a realidade da vida como a nossa, nessa proposta nossa desse corpo físico, dessa maneira nossa.
e nós sabemos que a vida vai estar numa outra dimensão, numa outra forma, que às vezes a gente não conhece, né? Mas, seguindo mais um pouco, porque estamos apenas trazendo pontuações que convidam os companheiros a buscar essas informações, né? Mas vejamos o que é a doutrina, né? Ou o que é o Espiritismo. E o próprio codificador nosso, que é o senhor Allan Kardec, né? E vamos falar ainda há pouco de como que ele estruturou didaticamente, pedagogicamente, essa doutrina, ele vai falar para nós o seguinte, que o Espiritismo, resumidamente, a definição está num ponto maior, mas resumidamente, e envolvendo todas as questões, ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo espiritual. Verifique a sapiência do codificador. É essa relação. E essa relação e consequências desse convívio, desse trâmite, não é? Porque, de fato, na proposta da inicial da codificação, naquelas pesquisas iniciais, através dos fenômenos que ocorriam, principalmente em Hydesville, nos Estados Unidos, e que depois vai se comprovar a existência, e cá, no Velho Mundo, na Europa, através daquelas tertúlias, das mesas girantes, das mesas falantes, das cestas, né? Kardec, então, questiona, mas o que é isso? Uma vez que nós não estamos conseguindo verificar, tratar-se de um fenômeno magnético. Quem é que está aí? E eles responderam, o Espírito. E quem que é o Espírito? É o homem que viveu. Estamos falando uma linguagem bem simples, bem clara para os companheiros, né? E aí ele vai, evidentemente, falar desse homem que não está nessa roupagem, nessa estrutura nossa, mas que dá uma informação, que dá uma conotação diferenciada, provando a existência dele realmente. Então ela revela, o que ela revela? Ela revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, do homem, dos espíritos e das leis que regem a vida. Então, ele alarga tudo isso. Ele revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual que é o nosso papel aqui agora na atual reencarnação, na atual existência que nós estamos vivendo. E mais ainda, nessa existência, qual que é a razão? Qual que é a razão da dor, do sofrimento, das situações que às vezes envolvem? E estamos, naturalmente, num momento muito claro disso, vivendo esses momentos da pandemia, né? O que ela abrange? Qual que é a abrangência dessa proposta da doutrina? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo, ou a doutrina, como nós falamos, toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Porque contra fatos não há argumentos, pelo menos é um dito popular, não é? À medida que a ciência caminha, aquilo que o Espiritismo estaria ainda numa forma utópica, uma forma desconhecida, vai ficando plenamente plausível, né? Nós trabalhamos hoje com o mundo moderno, com a matéria, apenas aquele que dois corpos não ocupam, é o conceito que temos, dois corpos que não ocupam o mesmo espaço, é a matéria, né? Mas a ciência hoje, e nesse avanço que a parte da quântica já avalia, a matéria tem outros estados, que não é esse da tangibilidade. Por aí, verifiquem que
pode perfeitamente trazer exatamente uma nova era. E foi um dos nossos temas. Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. É um slogan de campanha da Federação Espírita Brasileira, né? Conheça, busque essas respostas diante de tudo isso, naturalmente. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, como a parte do científico, a parte do filosófico ou da filosofia, como queiram, do religioso, do ético, do moral, do educacional e do social. Então, ela vai fazer, de fato, essa proposta. Porque à medida que nós conhecemos, à medida que nós assimilamos, à medida que nós trazemos para dentro de nós esses conhecimentos, vai ficando fácil e objetivo para nós essa realidade, né? Como é que são os conceitos dos seus ensinos, né? Ou que nós poderíamos dizer que fundamentam, qual que é essa base que fundamenta? Aqui tem uma parte muito interessante, né? Nós temos o que nós chamamos de princípios fundamentais. E eles são fundamentais em todas as doutrinas espiritualistas, né? Como Deus, Jesus, o Espírito, a imortalidade da alma, a evolução, né? Mas o Espiritismo, ou a doutrina, ela vai ter dois pontos, né? Que difere das demais doutrinas espiritualistas. Porque esses outros pontos que nós acabamos de falar, todos nós temos, naturalmente, nas doutrinas espirituais. Acreditamos no Espírito, acreditamos no plano espiritual, acreditamos em Deus como Criador e como conceitua a doutrina na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema e é causa primária de todas as coisas. Não é quem é Deus que o codificador perguntou aos Espíritos. Ele perguntou o que é Deus? E os Espíritos respondem com aquela sapiência que lhes é própria, que é a inteligência suprema. É a causa primária, a causa primeira, a causa única de todas as coisas. Daí para frente, nós temos todo esse dinamismo do universo em favor de todos nós, né? Então, todas as doutrinas espiritualistas vão trabalhar com essa mesma base. Mas dois pontos diferem. Quais seriam eles? A mediunidade, ou seja, a comunicabilidade com esses espíritos, né? E a reencarnação. Porque nem todas as doutrinas espiritualistas são reencarnacionistas. Nem todas as doutrinas espiritualistas acreditam nessa inter-relação com o mundo espiritual, com esse outro mundo. E diante disso, vejam vocês, há uma proposta muito interessante de que a matéria, né, de que a dinâmica da vida não estará, em hipótese alguma, vinculada a essa realidade. A ciência, a física, hoje, no mundo moderno, está provando que a matéria não é essa dimensão nossa do toque, da massa, né? Da energia, mas pelo menos é a concentração de energia. Então, chega-se à conclusão que essa compactação da energia é que dá essa densidade nossa, mas que ela vai estar em outros estados que nós não percebemos, que nós não sentimos, que nós não sabemos dimensionar, e que joga por terra aquele conceito, pode ocupar dois pontos, duas matérias, essa matéria aí entre aspas, o mesmo espaço. Perceberam? Nós não estamos querendo ser confusos, mas queremos só despertar nos companheiros, né, nas pessoas que estão interessadas, essa ideia de pesquisar
e de abrir esse conceito que ela traz para nós. Lá, em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico que fundamenta a doutrina, foi o livro que foi compilado no primeiro momento em 18 de abril de 1857, portanto, há mais de 160 anos atrás, que é novíssimo, que é muito pouco, porque as outras doutrinas espiritualistas têm 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. A doutrina espírita está aí passando dos seus 160, 1857, não é? Então, nós estamos aí com 161, 160, poucos, passando de 160 anos. Nós verificamos que ela, lá conceituado, quando se questiona os espíritos, na questão 27, quais são os elementos gerais do universo, eles responderam que são somente 2 elementos: o princípio material e o princípio espiritual. E tudo que acontece tudo que acontece dentro desse campo, no campo material, é uma variação desse princípio material. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. Portanto, companheiros, nós podemos, objetivamente, verificar que tudo, o ponto que a ciência busca, na maioria das vezes, explicar o princípio da matéria, a doutrina já explicou, que começa desse princípio material. E tudo que tem de matéria começa, naturalmente, da variação, da compactação, da junção. Nós podemos criar uma série de definições aí e que vai fazer com que ela fique tangível. Fora disso, ela estaria num estado etéreo que nós não sabemos definir. A doutrina vai explicar isso. Não vamos ficar confusos nisso, não. Mas vamos verificar e que, dentro dessa proposta, né, de evolução, nós temos que a realidade transitorial desse momento é esse mundo nosso da tangibilidade, porque, de fato, o real é esse mundo que nós não sabemos, é esse mundo que nós não temos a menor condição que nós não temos a menor condição de perceber. Esse é que é o mundo real. Nós não somos isso, nós estamos nessa situação. Nós somos espíritos imortais, que estamos numa outra dimensão. Essa é que é a proposta, realmente. Por isso que os ensinos fundamentais, Deus, Jesus, Espírito, imortalidade da alma, evolução, e outros, né, que nós já falamos, fazem de uma dimensão mais esclarecedora disso. O universo é criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, tudo e todos. Por isso que quando os espíritos respondem para nós que o que é Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, resolve, né? Além do mundo corporal, que acabamos de falar, além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, que somos nós, que temos corpo, temos matéria densa, né? Existe um mundo espiritual, né? E esse mundo espiritual, através da doutrina, ele vai, naturalmente, fazer com que seja comprovado, através da comunicabilidade, dessa relação com aqueles que fizeram lá os primeiros fenômenos que chamaram a atenção do codificador, daqueles pesquisadores da época, para trazer a realidade da doutrina, né? Então, esse mundo espiritual, que é o que nós não vemos, mas que existe, que é a habitação dos espíritos desencarnados. Então, trouxemos até então uma visão panorâmica, naturalmente, e de uma forma sucinta também, né, da proposta da doutrina,
trazendo essa realidade. Vejamos que ela está estruturada, ela está montada num Pentateuco, quer dizer, portanto, 5, né? São 5 livros que têm uma mesma estrutura que vai aclarando. Como é que nós diríamos? O nosso livro básico é o Livro dos Espíritos, que na primeira edição foram colhidas, né, compiladas pelo codificador 500 questões. Logo em seguida, ele foi revisado e, com a ajuda, com a participação direta desse mundo espiritual, respondendo às questões, nós podemos, à guisa de informação, trazer para os companheiros que não era no sentido de que somente uma pessoa ou um intermediário que fazia essa comunicação, no caso, os médiums, né, seria só um. O codificador formulava a mesma pergunta para vários grupos, vários médiums, e compilava e trazia essas respostas e analisava o contexto da resposta. E esse trabalho o fez compilar 1019 questões que compilam o Livro dos Espíritos, que ele organiza, por isso ele não é o criador, mas ele é o codificador, ele criou um código, né, fazendo com que essas questões fossem organizadas objetivamente, didaticamente, sobre os assuntos. Que quando você pega o índice, né, aquele que não teve contato com o Livro dos Espíritos, tem a melhor clareza, a melhor visão dentro daquele assunto. Ele pode lê-lo sequencial, da questão número 1 à questão 1019, né? Algumas edições estão com 1018, mas foi só questão de subdivisão de respostas, né? Mas a gente trabalha com esse número 1019, sempre. Nós vamos verificar que você encontra respostas para vários daqueles questionamentos. Por isso que fizemos aquelas perguntas aleatórias no início, né? E lá ele trabalha dividido em como se fosse 4 tomos, 4 conjuntos de assuntos, e que ele vai abrir num estudo mais amplo nos 4 livros seguintes. Eu falei que são 5, é o Pentateuco. Então, o primeiro é o Livro dos Espíritos. E os outros 4 estaria aclarando exatamente os 4 conjuntos que estão no Livro dos Espíritos. Então, nós temos em seguida o Livro dos Médiuns. Por quê? Comprovada a existência dos espíritos, o codificador preocupou. E essa relação, agora, desses seres que nós não estamos vendo, mas que relacionam diretamente e ostensivamente conosco. Quais as consequências morais dessa realização? Né? Qual a interferência disso? Então, ele sistematiza esse processo de comunicação. É o tomo 2 do Livro dos Espíritos, o mundo espírita. Depois, ele vai falar dessas leis morais, e faz o terceiro tomo. É o terceiro tomo, lá dentro do Livro dos Espíritos, que ele vai traduzir para nós em O Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto tomo, que fala das penas e das consolações, ele trabalha para nós o outro volume, chamado O Céu e o Inferno, na visão da doutrina, a realidade disso aí. E a primeira parte, o primeiro tomo, que é o da criação, ele vai fazer como seu último livro, em 1869, quando ele edita a Gênese. A Gênese, a gente fala sempre nós, da comunidade espírita, a Gênese de Kardec. A Gênese, segundo a visão daquilo que os espíritos deram. Né? Então, no primeiro momento, nós podemos estudar o Livro dos Espíritos, e eles estão bem didaticamente separados por esses 4 tomos que nós falamos.
Se quisermos ampliar, nós vamos ter os outros 4 livros numa amplitude maior, ampliando esses conceitos, segundo aquilo que a doutrina coloca para nós, naturalmente, né? E faz com que aclare, dilate, aumente e solidifique a nossa razão, porque a doutrina ou a religião vai caminhar paralelamente com a ciência. Aquilo que nós trabalhamos filosoficamente no processo, né, daqueles questionamentos constantes, a ciência vem comprovando, né? Voltando lá, por exemplo, só para ilustrar, quando se fala, né, que toda a matéria é uma variação do fluido cósmico universal, a ciência já fala que a matéria vem toda de um mesmo ponto. A ciência fala de uma energia que seria a aglutinação dessa energia. Eu não sou da área, então basta esse entendimento que não está em discordância com a resposta dada pelos espíritos. Pelo contrário, confirmo. Pelo contrário, confirmo. E é tão dinâmica a proposta da doutrina que o codificador vai colocar para nós que se em algum momento, a ciência afirmar que algum daquelas respostas, daqueles conceitos trazidos pelos espíritos, comprovadamente, naturalmente, estiverem em desacordo com a ciência, é para deixarmos aquele conceito e seguirmos com a ciência. É o caráter naturalmente dinâmico, progressista da doutrina. Se é descoberto. E nós temos comprovado isso. Verifiquem que no século XIX, com a compilação da codificação, a ciência não estava tão arrojada como ela está hoje. As pesquisas, né, a turma dos cientistas estão naturalmente, fantasticamente, a cada dia mais avançando mais, os telescópicos mostrando a existência da amplitude do universo, a ponto da NASA dizer, não o universo, mas os universos, ela passa por plural, tamanha a imensidão que não conseguem dimensionar para nós, né? E isso tudo a doutrina já falou nela lá, na pluralidade dos mundos habitados. Já falou na pluralidade das existências, da reencarnação. Por outro lado, temos também comprovadas pesquisas científicas provando a realidade daquela criatura com relação à reencarnação. Mas como é um tema muito específico, vale a pena estudarmos com carinho, né? E dentro de um processo, porque a ideia também era o processo do ecumenismo, né? Então, nós estamos querendo trazer para os companheiros a ideia de que a doutrina espírita é realmente a doutrina que vai resolver todo o problema do mundo, que vai perdurar? Claro que não. Nós trouxemos aqui, né? E dentro de uma realidade, lembra que falamos ainda há pouco que as doutrinas, elas são, naturalmente, as doutrinas espiritualistas, elas trabalham com a mesma base de assentamento, com a mesma realidade, não é? Então, ela não vai estar em discordância. Só aqueles 2 pontos que falamos, que seria da reencarnação, né? Que algumas doutrinas não aceitam, e da comunicação dos espíritos, que outras até proíbem, né? Elas não afirmam que não existam, mas elas proíbem essa comunicabilidade, né? Mas o codificador também, lá em 1857, ou em 1854, precisamente, ou 56, até 57, foi o ano da edição do livro, ele também questionou os espíritos.
a respeito. E ele fez uma pergunta que está lá na questão 798 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou a esses que trabalharam com ele, que responderam essas perguntas que eram formuladas, né, principalmente pelo codificador, na compilação da doutrina. Ele fez uma pergunta: vale a pena refletirmos sobre isso e fazermos uma conexão com o que seja o ecumenismo, com o que seja a inter-relação, né, da doutrina? Se ela estaria derrogando alguma coisa ou trazendo alguma novidade que realmente desacreditasse a outra. Então ele perguntou assim, os espíritos: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Ele vai ser a salvação do mundo? Ele é o que é melhor? E vejam vocês a resposta dos espíritos. Certamente que se tornará uma crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contém o interesse de que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de tornarem ridículos. Verifique. O que os Espíritos responderam para Kardec? Certamente ela se tornará uma crença geral, trazendo uma nova era. Porque fazendo um paralelo com a base das doutrinas espiritualistas, ela vai ser comum. E ela ainda comprovando essa realidade. Mas a pessoa não tem que, evidentemente, passar para a doutrina espírita. Ele está apenas afirmando que existe, que a imortalidade, a presença divina, está exatamente nessa imortalidade da alma, que existe, evidentemente, esse mundo diferenciado nosso, que é o mundo espiritual, que está numa outra dimensão que nós não conseguimos, uma vez que nós queremos trabalhar apenas com a tangibilidade, com os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos. Então, vai transformar. Mas a criatura, qualquer um de nós, continuará, evidentemente, com a sua realidade, com aquela que ele tem afinidade, não tem problema, porque ela também não vai discordar disso. Ela vai reafirmar, porque a base é fundamentada nisso, né? Kardec ainda fez mais uma pergunta. E de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Como é que é essa questão? Aí os Espíritos responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. É o que acabamos de falar, né? Nós não temos que mudar essa ou aquela na questão da religiosidade, definitivamente. Mas está comprovado de que a existência, que essa estrutura nossa é uma estrutura apenas física, temporária, a transitoriedade vai estar ligada a isso. Isso vai ficar claro e objetivo. Que a realidade é essa da sobrevivência da alma, né? Ele continua, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente que lhe é dado preparar o seu futuro. Olha que coisa interessante, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem
com essa realidade, com essa conscientização, ele vai no meio do presente, na realidade que aqui agora, nesse momento, nessa realidade que nós vivemos, é que nós construímos o amanhã, construímos o futuro, preparamos para construir. Abolindo o prejuízo de seitas, de castas, de cores, ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A fraternidade implantada, né? Estamos todos na mesma caminhada, nessa busca da evolução, nessa busca de crescimento, nessa busca, enfim, companheiros, de uma realidade que não dá para diferenciar do outro. Mas eu posso cooperar com ele, né? Porque chegamos num patamar de entendimento de que essa realidade da vida nossa é temporária, positivamente temporária, né? Por isso, né? E é a relação que nós queríamos trazer para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que vão interessar pelo assunto, e para aqueles que também já começaram, mas que estão ainda numa forma, como nós diríamos, fantasmagórica, de uma forma diferenciada, é uma coisa sobrenatural, verificar que essa realidade está na natureza. E eles responderam lá. Certamente se tornará uma crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Afirmação dos Espíritos, há mais de 160 anos atrás. Porque vai ser palpável, vai ser claro, vai ser objetivo, né? Isso é que é importante. Diante disso, com esse conhecimento, com isso que a razão nos propicia, nós vamos naturalmente, modificar a nossa estrutura. E a gente vai vendo isso hoje, né? Vamos ver se nós podemos fazer uma correlação com essa realidade que nós estamos vivendo, né? Com essa realidade que nós estamos vivendo, com esse avanço tecnológico, né? Que está acontecendo em função desse quase 2 anos, né? Instalada essa pandemia do Covid-19. Vejam como muitas coisas mudaram. Vejam como nós nos aproximamos mais, né? Nós tivemos a alegria nesse final de semana de participar do 4º Congresso da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte e verificamos assim o alcance daquelas propostas, daqueles estudos, daqueles temas que foram debatidos, que foram trazidos, que foram expostos nesse encontro de 2 dias, né? Foi sábado o dia todo e domingo também, até 2 horas da tarde. E como é que isso avançou? Como é que vai varar, né? Nós tínhamos, inclusive, participantes de outros países, participantes da América do Norte, participantes lá na Europa, participantes na América do Sul, né? Nós interligados aqui e sem aquela locomoção, aquela mudança de lugar, de espaço, trazendo uma outra dimensão. E diante disso, aí que vem a realidade. Nós não estamos falando só do fenômeno tecnológico, de que nos é trazido algumas informações, nos é trazido através daquelas exposições, daquelas autoridades que trataram do assunto, informações tão seguras que nos obriga a mudar a maneira de pensar, a fazer com que a gente veja de forma diferenciada, né? De que o que está acontecendo não é nada de extraordinário, pelo contrário, não é nada de sobrenatural, é uma situação natural que a ciência caminhou, mas que também nós podemos ter um ganho maior nesse aprendizado. Dilatou-se, ou dilataram-se as relações, melhor dizendo, dilataram-se as relações
né? Os povos se unem mais. A informação chega mais rápida. Estamos num mundo dinâmico e verifique e a mudança que vai ocorrer. Temos certeza, percepção pessoal de cada um de nós, podemos estar repetindo, que passado esse momento, passado essa situação, o que vai acontecer? Nós vamos estar diferenciados, nós vamos estar com outro aprendizado, nós vamos estar de uma outra forma verificando a, a, a realidade da nossa vivência no mundo. Dilatada, evidentemente, por aquilo que o Espiritismo nos propõe de estudar, de entendermos, de buscarmos uma resposta íntima para essas questões, sejam elas quais forem, né? Dentro de uma realidade racional, tal qual a ciência, porque qual que é a característica da ciência? Ela faz, né? Ela mostra um resultado e todo mundo que fizer aquela mesma experiência tem que chegar ao mesmo resultado. Nós vamos, naturalmente, né, fazer isso na nossa prática, com as nossas realidades morais, através do conhecimento, através da informação, através daquilo que, de certa forma, nós estamos assimilando, dentro dessa proposta que a doutrina tem. E poderiam aqueles, né, porque podemos estar vinculados a uma comunidade espírita, alguns estejam nos ouvindo, então nós já temos referência. Mas aquele que não tem referência, procure. Nós já temos a literatura, né? Nós já temos esses 5 livros que foram básicos, fundamentais na doutrina. Nós temos uma literatura subsidiária já com mais de 650 livros que amplia esse conhecimento de uma forma lúdica, de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma atualizada para o momento atual, né? E o que é melhor de tudo, associado à mensagem maravilhosa do patrono maior do nosso orbe, que é Jesus, né? Através do seu evangelho, ampliando tudo isso. Portanto, o que a gente sugere? Nós estamos falando, aquele que está vinculado a uma casa espírita, ao movimento espírita, não tem problema. Participar, integrar. Não obstante, no momento atual, nós estamos só na proposta remota, né? O que está sendo fantástico, então, nós temos reuniões, nós temos palestras através dos canais do YouTube, através dos canais da Google Meet, através dessa experiência que estamos tendo aqui agora, ostensivamente, né? Participando, informando, trazendo essa realidade aqui, né? Diante disso, a informação está se chegando, né? A informação está se chegando. Queremos aprofundar? Temos material de sobra, aclarando essa oportunidade, aclarando esse objetivo. Agora, aquele que não tem a ideia por onde começar, busque mais através dessas exposições sérias. E aguardemos o retorno, né? Se Deus quiser, dentro de breve, nós devemos estar voltando às presenciais, né? Na Casa Espírita. Mas nós temos as livrarias, nós temos as feiras, nós temos a literatura, que nos ajuda muito. E a participação através dessas reuniões. É só procurar, todas as casas divulgam, né? Tem os canais específicos, os órgãos, né? Que trabalham na unificação do movimento espírita, né? A Federação Espírita Brasileira, a União Espírita Mineira, a Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, fazem todo esse trabalho e tem essas informações. E elas estão também aí com seus sites, aí na era moderna, né? Com os dados que você pode
entrar e pesquisar, pode fazer questionamentos, pode pedir indicações, e essa é que é a proposta para aqueles que não têm a referência que nós que já participamos do movimento. Então, essa foi a nossa ideia de trocarmos essas informações nesse momento. Tanto assim que o objetivo da nossa Feira de Cultura, o Luzes na Praça, nessa mais de uma década, tem buscado fazer isso. Lá, na região principalmente, foi sugerido alguma panfletagem para que as pessoas que não têm essa referência com o movimento espírita e quisessem participar, que entrassem, né? Por outro lado, está sendo divulgado, então fiquem à vontade, né? Aproveitem, busquem, né? Entrem nos sites. Agora a globalização está mantida, né? Nós diríamos, de todo o planeta, naturalmente. Aí fica a proposta, o convite para aqueles que não conhecem, conhecerem. É uma nova era para todos nós, para toda a humanidade. Carregando a certeza de que ela não veio revolucionar, ela veio fazendo uma proposta de fraternidade, de união, de esperança, de consolação, porque ela nos convida a essa reflexão, né? Por isso, né, o nosso tempo já está terminando, né? Nós agradecemos a oportunidade de termos estado aqui, de trocar. É lógico que nós sabemos que não falamos tudo, mas deixamos alguns pontos que vai chamar a atenção de todos que estão ligados conosco, né? Fiquem à vontade. Os coordenadores do movimento vão estar botando aí os endereços, os sites, para vocês estarem procurando. Olha, verifique. Antigamente, vamos dar um panfleto, vamos dar um endereço, vamos divulgar o endereço. Agora está globalizado. Basta você entrar, com relação, nós falamos ainda há pouco do congresso que vivenciamos nesse final de semana, todas as palestras foram sábado o dia todo e domingo até 2 horas da tarde. Estão lá, estão com chamadas, né? Temas interessantíssimos. Forma, mesa redonda que nos auxilie, né? Para deixar através da arte, né, da poesia, nós encontramos um soneto de João de Deus, um poeta português, através, né, da psicografia daquele que foi o nosso médium maior para essa inter-relação com o mundo espiritual, que foi Chico Xavier, né? Ele deixa para nós, então, um soneto chamado O Espiritismo. Nós vamos encerrar a nossa participação, vamos nos permitir para ler para os companheiros e vejam como que João de Deus vai retratar no seu soneto a proposta do Espiritismo. E fica aí, naturalmente, o nosso agradecimento e a paciência de nos terem ouvido. Diz ele, o Espiritismo é a ilha da bonança, no oceano da lágrima e da dor, onde o homem cansado e sofredor encontra o porto amigo da esperança. Porto claro e feliz, onde a alma alcança os tesouros da fé, da crença e do amor, sob as bênçãos divinas do Senhor e onde a vida decorre calma e mansa. É na doutrina da fraternidade que o coração de toda a humanidade há de alcançar mais vida, paz e luz. Somente o seu ensino verdadeiro pode reunir na Terra o mundo inteiro no Evangelho sublime de Jesus. E esse é o nosso desejo. Muita paz em nossos corações, o nosso agradecimento. Estamos devolvendo ao Alessandro a
palavra. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Márcio, pela sua disponibilidade, por trazer essas informações tão ricas para cada um de nós. Ficamos muito felizes nessa noite. Então, para encerrar, eu gostaria só de trazer 2 recadinhos finais, que logo em seguida nós vamos encerrar, nós vamos ter o encerramento do Luzes na Praça com uma apresentação musical que vai ser feita pelo nosso amigo, o Wagner Macedo. E, assim como o Márcio disse, né, acessem o site da AMBH, né, que está logo embaixo, que é o www.ambh.com.br. Lá você vai encontrar a programação completa do Luzes na Praça, as informações e os links, né, do 4º Congresso Espírita, e também informações de outras atividades, outros eventos. Né? Então, fique à vontade. Então, nosso boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma outra oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite.